Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que de uma maneira ou de outra envolve a todos nós, o câncer. Uma doença séria e que apesar dos avanços no tratamento ainda assusta muito. O Acre participa da luta contra o câncer. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, a Secretaria Estadual de Saúde organiza uma semana de discussões sobre o tema. O governo do Acre já investe na construção de um centro de alta complexidade de oncologia, um hospital especializado no tratamento e prevenção ao câncer. Para conversar um pouco sobre essa doença que não escolhe classe social nem raça e que preocupa todo mundo, o nosso convidado de hoje é o médico hematologista Eiichi Fujimoto. Boa noite, doutor Fujimoto. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho a respeito dessa doença, como já disse, importante e que envolve a todos nós de uma forma ou outra, né, e que precisa ser trabalhada com muito cuidado, muito carinho, porque o câncer hoje, em muitos casos, ele não há cura, mas existem formas de tratamento e o que é mais importante, existem formas de prevenir, que esse é o grande foco que a gente está querendo dar aqui nessa atenção oncológica ao nosso estado. Doutor Fujimoto, câncer, qual é o quadro dessa doença no Acre? Bom, o câncer, para você ter uma ideia, a gente tem alguns números. Hoje tem mais de 700 pacientes fora do domicílio em tratamento para câncer. Só no ano de 2004 foram encaminhados 374 casos para tratamento de câncer. A grande maioria dos nossos casos de câncer não foge muito da estatística nacional, que envolve o câncer de colo de útero e o câncer de mama. Só esses dois tipos de câncer correspondem a 50%, quase 50% dos casos de câncer. Isso é interessante. Esses são os tipos mais comuns de câncer? Esses são os tipos mais comuns de câncer. Para você ter uma ideia, o câncer de colo de útero ocorre entre 22 a 23 mulheres para cada 100 mil habitantes. O câncer de mama chega de 50 a 53 casos para cada 100 mil mulheres. Se eu for somar todos os casos de câncer ginecológico, câncer da mulher, eu vou ter mais de 60% dos casos de câncer. Não só no Acre, mas como a nível de Brasil também. Sim, doutor. Agora, quem está mais suscetível a essa doença, o homem ou a mulher? O câncer, dependendo do tipo de câncer, no caso do câncer de colo de mama, você está mais suscetível nas mulheres. Mas, por exemplo, o câncer de mama também é uma doença que pode acometer os homens. A gente acha que o câncer de mama não acomete os homens. O homem tem a glândula mamária e pode estar suscetível a esse tipo de doença. E muitas vezes é uma doença até mais grave do que quando ocorre na mulher. E apesar da gravidade dessa doença, são cânceres que a gente pode conseguir fazer o diagnóstico precoce, né, fazendo com coisas simples como o autoexame da mama e fazer o Papa Nicolau, fazer de forma frequente, pelo menos 1 a 2 vezes por ano, você já consegue detectar esse câncer de forma precoce e fazer tratamento simples, rápido, sem internação e com cura, né? É o mais importante. Agora, doutor, quando se pensa em câncer, o raciocínio vem acompanhado de muito tabu ainda, que é uma doença que não tem cura, que leva à morte. Isso tem mudado? Tem mudado, sim, porque há uns anos atrás, quando você pegava um paciente que chamava paciente terminal, o terminal você dizia ao paciente que ele não tinha mais tratamento. E hoje, nos últimos 10 anos, vem se desenvolvendo uma nova mentalidade e até a formação de até uma nova especialidade chamada medicina paliativa, que ela consta na formação de tratamentos específicos para pacientes que não têm possibilidade de cura, mas isso não quer dizer que ele não tenha tratamento. Um paciente que tem câncer, ele tem dor, né? Ele tem infecções, né? Ele tem algum tumor lá que está incomodando, então ele pode ser operado, ele pode ser tratado, feito quimioterapia, radioterapia. Ele tem angústia, ele tem suas necessidades pessoais, então tem que dar suporte psicológico, suporte de assistência social. Então nós temos várias formas de poder tratar. E é uma forma em que eu vou focar o tratamento do paciente, não só do ponto de vista de tratamento médico, mas com um tratamento multidisciplinar, multiprofissional. Então eu vou estar ali junto comigo, não só o médico, o oncologista, o cirurgião, o radioterapeuta, eu vou ter um enfermeiro, né? Eu vou ter o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo, o assistente social, todo mundo trabalhando em prol daquele paciente. E isso tem aumentado a expectativa de vida desses pacientes? Tem. A gente tem observado que, em alguns casos, até mesmo de pacientes com câncer terminal, chegam até 10 anos
de sobrevida. E mais do que viver, é viver com qualidade. Então são pessoas que conseguiram resgatar a sua autoestima, conseguiram ter um tempo de vida com qualidade de vida. Né? Agora, falando em tratamento, quais são as novidades em tratamentos? Nós estamos mais próximos de uma cura? A grande esperança que se tem para o câncer hoje é a questão do projeto Genoma. Né? O projeto Genoma tem várias linhas de pesquisa. Se você for consultar o site do projeto Genoma, ele tem hoje mais ou menos em torno de 140 a 150 pesquisas só na área do câncer. Só para a gente entender melhor, Dr. Fujimoto, podia conceituar o que seria genoma? Bom, o projeto Genoma começou um projeto de mais de 10 anos atrás, em que eles resolveram que iam rastrear todo o código genético que todos nós herdamos, né, através que é ele que traz a hereditariedade, a questão familiar, que é o que a gente faz, a gente puxar, né, as características da nossa família, cor do cabelo, cor dos olhos e tal. E dentro desse código genético você também pode carregar genes que não são bons, genes que podem nos propiciar aumento de risco de câncer, né? Principalmente, por exemplo, o câncer de próstata, que tem um caráter familiar, né? Então, eles estão rastreando, começaram a fazer o rastreamento de pessoas que não eram portadoras de câncer, que eram portadoras de câncer, e estão tentando descobrir uma forma de você modificar isso do ponto de vista da genética para atingir a cura, sem necessidade de fazer quimioterapia. Então, o futuro hoje do tratamento do câncer é você não mais utilizar a quimioterapia e começar a utilizar novos medicamentos, chamados imunomoduladores, e até modificadores de material genético, como hoje já tem, está sendo até utilizado no Brasil, que é o Glivec. O Glivec ele altera a mutação genética da leucemia mieloide crônica, que é a mutação chamada Filadélfia, forma um cromossomo que nós denominamos de Filadélfia, o remédio consegue mudar isto. E sem precisar, e não é um tratamento de quimioterapia, é apenas chamado tratamento imunomodulador. E o paciente cura. E por incrível que pareça, a leucemia mieloide crônica, que há 10 anos atrás não tinha cura, começou a ter possibilidade de cura com transplante. Os pacientes hoje que não têm possibilidade de cura com transplante, que ainda é considerada a melhor forma de tratamento, mas mesmo assim ainda tem a possibilidade de tomar o Glivec, que é um comprimido via oral, que o paciente toma em casa, também com possibilidade de cura. Menor que o transplante, mas também tem possibilidade de cura. Então, acho que o caminho, o avanço hoje no tratamento do câncer é este, é o projeto Genoma. Só que acho que isso é muito bacana, mas a gente também tem que encarar a realidade que não é só nossa aqui do Brasil, isso não é uma característica só nossa, é quase no mundo todo, que a maioria dos casos de câncer chega a um médico já numa forma muito avançada. Né? Pra você ter uma ideia, no Brasil, 70% dos casos de câncer que são diagnosticados no Brasil já estão na fase que antigamente chamava de terminal, que hoje a gente vai chamar de paliativo. Né? O paciente vai para o tratamento paliativo, não tem possibilidade de cura. E por que isto? Porque deixou-se chegar lá. E por que isso? Porque nós temos que trabalhar melhor a questão da prevenção e da promoção à saúde, da informação, levar informação para toda a população, para dizer o que causa no câncer, o que não causa câncer, câncer que dá para ser prevenível, tem câncer que não tem como prevenir, mas tem coisas que dá para prevenir. E para você ter uma ideia, a importância dos exames, não é isso? A importância dos exames, a importância da consulta com o médico, né, a formação de uma estrutura, de uma rede, para que todo mundo esteja capacitado e habilitado para poder estar fazendo o diagnóstico correto, né, e dar um encaminhamento correto para esses pacientes. Agora, o câncer, Dr. Fujimoto, ainda é um dos maiores motivos para o tratamento fora de domicílio aqui no Estado. Né? Eu sei que o Acre está se preparando para mudar esse quadro. O governo do Estado tem investido muito em equipamentos, visando melhoria no tratamento. Quando que a população vai poder usufruir desses investimentos? A primeira etapa foi a criação, né, da construção do Centro de Alta Complexidade em Oncologia, que a gente chama de CACOM, que é um serviço de químio e radioterapia do Hospital da Fundação, já está em fase final de construção. A segunda etapa agora é a montagem do equipamento de radioterapia. Nós vamos ter duas formas de se tratar em radioterapia, que é chamada braquiterapia e a teleterapia com cobalto. E
Estando isso pronto, já está sendo feita a aquisição dos materiais, equipamentos. Fora isto, profissionais estão indo para fora, no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, para treinar. Né? Já temos enfermeiros treinados em quimioterapia, radioterapia, medicina paliativa. Né? Já temos o radioterapeuta contratado, já está em fase de contratação de outros especialistas, como físico médico, do oncologista. E mais do que isso, nós temos uma proposta lá na Fundação de fazer parcerias, de fazer com que o ensino médico e de enfermagem na área do câncer seja trazido ao Acre. Então nós estamos já na proposta de montar a residência de enfermagem e a residência de clínica de medicina, na parte de medicina oncológica e medicina paliativa, em parceria com o INCA. Agora, esse tratamento acontecendo aqui no Estado, o senhor saberia me dizer, por exemplo, quanto o Estado economizaria por ano com esse tratamento acontecendo aqui no Estado? Olha, se você focar o tratamento pelos principais tipos de câncer que a gente já citou anteriormente, a gente consegue tratar e segurar cerca de 90% dos casos. 90% dos casos? 90% desses casos que já podem ser tratados. Nós estamos agora, houve uma mudança a nível nacional da Política Nacional de Atenção Oncológica, que o Ministério da Saúde via crescer o serviço de quimioterapia e radioterapia de forma isolada. Cada estado, cada município fazia como podia. E aí o Ministério da Saúde começou a organizar isto através do INCA, e o INCA também, sentindo a necessidade de centralizar mais ações, fez esse tal do projeto Expande, que o Acre foi contemplado com a construção desse CACOM, mas isso não é suficiente. Então hoje a política de atenção oncológica a nível nacional também está discutindo a questão da descentralização a nível de município, né? Então, saiu uma nova portaria, nós tínhamos uma portaria antiga que é chamada 3535 e agora tem uma nova portaria que está sendo aprovada agora essa semana, que vai trazer algumas inovações e principalmente permitindo que o Estado não invista apenas no tratamento do câncer, mas sim na questão da prevenção. Então, a semana que vem nós estamos indo lá para o Rio de Janeiro para a inauguração dessa nova portaria, para a criação de um portal, e o Acre conseguiu estar sendo um dos pioneiros na implantação da chamada Rede Estadual de Atenção Oncológica. Nós encaminhamos uma proposta no INCA na época e agora a nossa proposta vai ser utilizada para acompanhar o lançamento de um portal que ainda vai ser divulgado pelo INCA e que vai ser inaugurado no dia 28 e 29 de novembro agora. Dr. Fujimoto, nós temos que fazer um intervalo, mas vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Não saia daí, Ideias da Aldeia vai para um breve intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o hematologista Eiichi Fujimoto. Dr. Fujimoto, além dos fatores genéticos, o que explica o aparecimento do câncer? Além do genético, você pode incluir a questão de hábitos e costumes da população, né? Uma delas é a questão da dieta. Apesar de ainda ter alguns dados ainda controversos, ainda está se discutindo isso, mas dietas gordurosas, por exemplo, aumentam o risco de câncer de próstata, por exemplo. E assim como também uma vida sexual não muito ativa, sem os cuidados devidos com o uso de preservativos, também aumenta a transmissão de doenças, de vírus, como o papilomavírus, que aumenta o risco de câncer de colo de útero, né? Doenças sexualmente transmissíveis também, como o vírus da AIDS, né? Da hepatite C, então, a hepatite C que aumenta o risco de câncer de fígado, né? O vírus da AIDS que aumenta o risco de outros tipos de câncer, como sarcoma de Kaposi. Então, são coisas que a gente pode, de forma consciente, estar tomando esses cuidados para poder estar ajudando a se prevenir. Você tocou aí no aspecto da AIDS. Nós estamos mais próximos de uma cura do câncer ou da AIDS?
Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Acho que a AIDS, eu acredito que a AIDS, eu não sou especialista no assunto, mas acredito que a AIDS está passando apenas por uma fase. Eu não sei se é uma fase de controle ou uma fase de adaptação do vírus em relação ao novo comportamento que a população está tendo. Porque logo no surgimento da AIDS, as pessoas se preocupavam mais com isso, as pessoas se cuidavam mais. E agora esse fantasma da AIDS parece que já não assusta tanto, as pessoas estão se acostumando mais com a ideia, com a questão de Pela cura. própria evolução do tratamento, né? A evolução do tratamento, então hoje as pessoas já não morrem mais de AIDS, né? Então as pessoas estão se descuidando um pouquinho. Então é uma preocupação que a gente tem, porque a AIDS também está relacionado também com o câncer. Né? Claro. Então a gente também tem que estar se preocupando com isso. E no caso do câncer, qual seria a diferença em relação a isso? O câncer, o AIDS teve um boom, que agora houve um controle, mas ainda está tendo um crescimento importante. Acho que por isso que todos os governos de todos os países montam programas específicos para combate à AIDS. Mas o câncer, ele nunca teve esse boom. O câncer, ele vem crescendo de forma gradativa. E à medida que a expectativa de vida da população vem aumentando, você aumenta o risco de mais doenças de câncer. Então, o câncer no futuro será uma das doenças mais importantes, se não for a mais frequente na população mundial. Né? Então, acho que são caminhos diferentes. A AIDS vai ter esses ciclos sazonais, mas o câncer não. O câncer se a gente não fizer nada, o câncer vai estar sempre avançando. Agora, a gente falava na prevenção e que hábitos de vida podem influenciar de forma preventiva. Qual seria uma rotina saudável para se evitar o câncer? É não fumar, que acho que esse é um hábito importantíssimo. O tabagismo não causa apenas câncer de pulmão. O tabagismo está relacionado ao câncer de bexiga, né? O álcool, né? Que também aumenta o risco de cirrose hepática e também com o risco de câncer de fígado. O comportamento sexual, que a gente já disse aqui. Dietas mais equilibradas, né? Mais à base de verduras, que é sempre recomendado não apenas para o câncer, mas como uma saúde integral do paciente, do ponto de vista de colesterol, né? De hipertensão arterial, obesidade. Atividades físicas, acho que sempre devem ser feitas. Porque isso influencia, doutor? Atividade física, por exemplo, ajuda a combater? Ajuda, porque a atividade física, por exemplo, melhora o funcionamento gastrointestinal, você diminui as chances de fazer gastrites, úlceras e diminuindo a incidência de casos de câncer de estômago, por exemplo. Então, os hábitos, a vida estressante também aumenta muito a chance de doenças gástricas e isso pode aumentar o risco de câncer de estômago. Então o estresse pode estar relacionado com isso. Não existe assim uma relação direta, claro. Mas com certeza é um fator que vai influenciar bastante no surgimento de uma doença dessas numa pessoa. E também o que também se discute muito hoje é a questão alimentar, né? Alguns alimentos que também podem ajudar a prevenir o câncer, né? Então, legumes à base que tem a vitamina caroteno, como a cenoura, o tomate, que são ricos em caroteno, o caroteno parece que está relacionada a uma menor incidência de câncer. As pessoas que ingerem mais caroteno têm uma incidência menor. Agora, falando em hábitos alimentares, a dieta do acriano é aconselhável? Tem a questão do churrasco, né? Churrasco no final de semana, que isso realmente é uma dieta muito rica em gordura. Então, para você minimizar isso, assim, a gente orienta assim, colocar antes do churrasco uma dieta mais rica em verdura, né, para você ter um equilíbrio na gordura. Ou você também excluir totalmente a gordura da sua dieta, você vai estar predispondo a outros tipos de doença. Mas você tem que ter uma dieta equilibrada, né? Ninguém está dizendo para não ter uma dieta com gordura, mas ter uma dieta mais equilibrada e você fazer uma dieta mais rica. Não comer só carne, mas você variar o seu prato. Começar com um prato de salada, depois ir para o churrasco, né? Evitar excesso de bebidas, né, alcoólicas em relação à dieta também aqui no Acre, acho que uma coisa interessante de se ressaltar que a castanha, por exemplo, contém parece que algumas substâncias que também podem estar relacionadas a uma menor incidência de câncer. Né? Isso ainda está em fase de estudo,
Mas é uma coisa que, pelo menos assim, pelo menos a castanha, apesar de ser gordurosa, como algumas pessoas dizem, mas ela tem substâncias que podem ajudar aí no futuro a combater o câncer. Agora, muitos mitos ainda permeiam esse assunto. A história do telefone celular, existe alguma comprovação científica em relação ao uso muito frequente do celular relacionado ao câncer? Se levantou muita discussão, principalmente na época do celular analógico. Né? A questão do celular digital, a emissão de irradiação, né? Como chama? De emissão de ondas eletromagnéticas é menor. Mas existe um fórum até muito conhecido que foi feito há uns anos atrás, uns 8 anos atrás, na América Central, em que se tentou levantar quais seriam os fatores de risco para câncer. Então, aí o pessoal fala até brincando, mas câncer pode vir talvez de lâmpada fluorescente, de celular, de tintura, adoçante, né, tecidos, né, tinta. Então, ou seja, então era melhor, para não ter câncer, é melhor viver realmente no meio da floresta. E aí está sujeito então a bolha, né, ou uma bolha, então você não vai viver mais. Então, o que tem muitas suspeitas, mas o que a gente tem realmente hoje que é confirmado, que é o tabagismo, por exemplo, que a gente tem que enfocar muito nessa questão do tabagismo. Porque isso realmente está aceito, né, por caso de câncer de pulmão e de bexiga, e que a gente ainda não conseguiu controlar ainda, né, a questão do tabagismo em relação principalmente aos jovens hoje, que a gente observa, que a gente vem observando que houve um aumento, acho que no crescimento do consumo do tabaco na população, principalmente jovem. Esses jovens que hoje com 15 anos estão fumando, quando chegar nos seus 30 anos, além de enfisema pulmonar, doença cardiovascular e risco de câncer de boca, eu esqueci de falar aqui, o câncer de boca também está muito relacionado com o tabagismo, o câncer de pulmão e câncer de bexiga. Então, ou seja, daqui uns 15, 20 anos, muito precocemente? De forma muito precoce, vai acabar desenvolvendo várias doenças. Então, acho que o tabagismo tem que ser um foco ainda ele é muito tímido, né? Acho que o Brasil avançou muito, mas ainda está sendo muito tímido. Né? A gente precisa trabalhar mais essa questão, levar mais essa informação. Fica aquela sensação de que comigo não ocorre. E a gente tem que levar isso para a população, que isso pode acontecer com qualquer um. Bom, doutor Fujimoto, acontece então de 24 a 27 de novembro a Semana Nacional de Combate ao Câncer. Queria saber qual é o objetivo dessa semana e qual vai ser essa programação que deve acontecer. Tá. No dia 27 tem na verdade o Dia Internacional, né? No mundo inteiro vai se fazer o combate ao câncer, mas um dia só é insuficiente para se tratar de uma doença tão importante que é o câncer. Então a gente resolveu fazer essa semana, são vários estados que fazem uma semana toda de discussão sobre o câncer, se faz muito fóruns, muita discussão. Aqui no Acre, desde segunda-feira, o SECOM e vários centros de saúde estão fazendo palestras de prevenção, falando sobre essas questões que já foram abordadas aqui, sobre a prevenção de como evitar câncer, fazer o autoexame da mama, estão trazendo essas informações às pessoas. Amanhã, na quinta-feira, lá no Senadinho, nós vamos fazer uma cerimônia com a parceria com o Conselho Regional de Odontologia, que vai levar lá o escovódromo, que vai falar sobre a prevenção do câncer de boca, o pessoal do programa DST-AIDS. Isso, né? No Senadinho? Isso tudo no Senadinho, que vai ter a distribuição dos preservativos, né? A participação da Prefeitura de Rio Branco, que também vai estar lá conosco divulgando, fazendo palestras, falando sobre a prevenção do câncer. Vamos ter um painel que vai mostrar como é que está a realidade do câncer no nosso estado, que está sendo confeccionado e feito pelo pessoal do SECOM, e tudo isso, logicamente, com o apoio aí da Secretaria Estadual de Saúde, né, e da Fundação Hospitalar, que está nos apoiando para fazer com que essa semana aconteça. E na sexta-feira, nós vamos ter uma caminhada em prol desse combate ao câncer, que vai sair lá do SECOM e vai até a Concha Acústica, né, a partir das 8 horas, na sexta-feira. A gente vai fazer essa caminhada para lembrar as pessoas de que o câncer pode ser prevenido. Doutor Fujimoto, de tudo que a gente conversou aqui, foram muitas informações. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a doença, ter mais informações, qual seria um site para melhores informações que essa pessoa pudesse buscar? Um site, acho que excelente em língua portuguesa, que nós temos aqui à disposição, é o site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né, que é o www.inca.gov.br.
Lá eles falam de tudo, não falam apenas de tratamento, mas falam de promoção à saúde, de prevenção, dos projetos, né? Da questão, ele tem a estatística dos cânceres em vários estados, como é que está a situação no Brasil. Então, acho que é um site muito interessante. Tem textos voltados para a área médica, mas também tem textos voltados para a população. Tem manuais interessantes que eles podem baixar da internet, poder ler um pouquinho mais sobre o assunto. Dr. Fujimoto, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Muito obrigado, Jorge, pelo apoio. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje, então, fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.